De onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos fazê-la se sentir pior? Jane Nelson. É trevo de 4 folhas, amanhã de domingo à toa, conversa rara e boa. Oi gente, eu sou a Rojana Oliveira, mãe de Alice de 8 anos e Romeu de 5. Tô gravando meu primeiro podcast, tô super nervosa, muito louco isso. Sempre tive vontade de passar para o mundo um pouco o que eu penso através da minha voz, para que as pessoas possam escutar um pouco mais, né? Tudo que eu tenho para falar, toda a minha trajetória, mas estou bem nervosa. Bom, hoje eu tô aqui com o Carlinhos, que é o meu amigo parceiro, assim, desde quando eu comecei. Ele é produtor de podcast, né? Eu acho que de tudo um pouco. Qualquer coisa que você queira produzir, eu acho que ele tem capacidade de fazer. É psicólogo também. E ele vem me instigando para gravar o podcast. Para mim é um lugar bem confortável estar com ele, começando. Foi com ele que eu comecei. Legal. E hoje eu queria... Alô, gente. Prazer estar aqui. apresentar ele. É esse. Fala um pouquinho, Carlinhos, de você, de como... Vou falar. É muito legal estar aqui com você gravando, né? A gente já vem amadurecendo isso há um tempo. Me lembro de quando a gente conversou pela primeira vez, alguns anos atrás. Quantos anos atrás? 4? 3? Acho que uns 4. Eu acompanho, né, pessoas e empresas que querem produzir conteúdo para a internet. Uhum. Eu ajudo a galera a pensar, a produzir, a desenvolver os projetos, né? E tento, na medida do possível, aproximar esses projetos, essas parcerias da minha área também, né, de atuação. Sou terapeuta. E é muito bom, foi muito legal o encontro com você e foi muito importante para mim também acompanhar a trajetória, né, do que era aquela Rojana lá no início. E eu tô aqui, né, gente, como o meu principal papel aqui é provocar a Rojana a falar das coisas dela, porque a gente organizar as nossas ideias é difícil às vezes sozinho, né? Bastante. Eu teria dificuldade se eu fosse falar de mim. Então eu vou começar já com essa provocação, assim. Queria que você falasse pra gente o que aconteceu nesses anos, desde aquele nosso primeiro encontro. Eu me lembro que você já fazia um curso de empreendedorismo feminino, né? E aí um monte de coisa aconteceu e hoje você tem uma bagagem, uma história e um conteúdo interessantíssimo, né? Que ajuda demais, inclusive a mim, na educação do meu filho. E aí eu quero passar para você com essa pergunta, né? O que aconteceu com a Rojana de 4 anos para cá? Eu queria lembrar de que você me ajudou muito. Assim, foi bem significativo o encontro que a gente teve, porque na época eu estava fazendo Academia de Mães Empreendedoras. Isso, academia. Com a Mel. E eu estava numa transição profissional, eu era fisioterapeuta, empreendedora já, mas muito insatisfeita. E aí estava com os meus filhos pequenos. E quando eu convidei você, eu queria levar alguma coisa para a internet. E eu estava numa época muito de canal de YouTube, né, e tal. E eu queria falar sobre alguma coisa que eu não sabia o que era, mas que eu achava que você ia me dar a solução. Que é muito o que eu percebo hoje no meu processo com a educação, né? As pessoas buscam muito soluções, né, para como lidar com os filhos. E eu mostro, e isso para mim também foi bem transformador, de que não é sobre eles, é sobre mim, né? E eu já comecei a buscar você assim. Então me dê a solução, o que eu faço? E a gente ficou 3 horas conversando sobre a vida, sobre o que eu queria, o que eu desejava passar para o mundo. E você deixou isso em mim, né? Pensa que vai vir, para depois a gente dar os passos adiante. E eu comecei a me colocar, né, no Instagram, eu comecei a falar um pouco das coisas que me mexiam como mãe. Nessa época é muito curioso você perguntar isso, porque eu me lembro que eu já começava a falar do quanto o castigo me incomodava, do quanto a violência física, né, que eu escutava de que nós estamos inteiros, então a gente tem que repetir, enfim. E eu comecei a falar disso, fiz uns vídeos assim que eu morro de vergonha desses vídeos, meu Deus, assim. Os primeiros são sempre assim. Nossa, incrível, eu lembro disso. E aí esses vídeos vieram antes, assim, eu cheguei a falar de castigo, cheguei a falar de palmada, e depois, dentro da AME, através de outras mulheres, eu descobri a disciplina positiva, né? Que foi um diferencial bem grande na criação com os meus filhos. Mas hoje eu percebo que a Rojana daquela época era uma Rojana que vivia
que estava em transição profissional, querendo se encontrar, que encontrou uma filosofia, né? Disciplina Positiva é uma filosofia em que a gente fala de respeito mútuo, num lugar muito para os filhos, entende? Assim, muito, eu quero fazer por eles, eu não quero bater neles, eu não quero castigar eles. E aí, nessa trajetória, eu me encontrei, assim, porque não era para eles apenas. E para chegar até eles, precisava passar por mim. Então, eu me descobri muito nesses 3 anos, assim, de como eu precisava, antes de mais nada, não me punir, não punir as minhas relações. Eu me vi uma pessoa, na época, né, um padrão muito autoritário com os meus filhos, mas eu achava que era apenas para eles. Eu sou uma mãe autoritária, eu preciso melhorar isso, uma cobrança muito grande. E depois eu vi que eu era autoritária comigo, que eu não tinha a menor paciência comigo, que eu era autoritária com meu companheiro, com tudo que estava ao meu redor. E isso foi um processo muito profundo, assim, de encontrar uma Rosana leve, sabe? Isso tem sido muito massa, assim, encontrar uma pessoa que eu tô reconhecendo agora, que eu não sabia nem que existia, assim. Então tá sendo um momento bem especial. Autoconhecimento, né? Exatamente. As ferramentas que você trabalha sugerem muito isso, né? O tempo todo olhar para si, olhar para o que tá sentindo, olhar para o que você tá pensando, né? Sim, e é um caminho que a gente procura, né, os pais naturalmente. Você quer melhorar, e é isso, né? A gente quer ferramentas novas, as ferramentas que a gente tinha anteriormente, quais eram, né? Bater era uma ferramenta. Só que essas ferramentas elas podem ser utilizadas, seja elas quais forem. Na disciplina positiva a gente tem inúmeras, e existem outras também que eu utilizo, comunicação não violenta, enfim. Se você não entende a base disso, né, que é o autoconhecimento, você aplica no mesmo lugar. Então eu posso fingir que eu tenho uma escuta ativa imensa e estar te julgando. A gente usa, por exemplo, a ferramenta na disciplina positiva que é a pausa positiva, que todos nós temos que nos acalmarmos para que a gente resolva algo. Se você não entende que uma criança não precisa sofrer para que ela entenda algo, você manda ela para a pausa positiva, entende? Vai se acalmar, vai que não está funcionando. Ao invés de falar, olha só, eu tô sentindo que você não tá bem, né? Que você tá nervosa. De que maneira você poderia se acalmar? Tem um lugar que você quer ir para dar uma pausa? Você quer dar uma volta? O que você pode fazer, né? Ela pode se sentir bem, sim, para resolver algo, sabe? Então é muito profundo, porque eu tive que entrar num lugar comigo que eu já fazia terapia, e lógico que isso vem numa construção, eu faço terapia desde muito nova, mas a maternidade foi algo assim, esse entendimento foi muito profundo, de que eu precisava me conhecer cada vez mais, e isso não vai acabar, né? Nunca. Mas eu entrei num lugar assim de me encontrar num lugar mais pleno, sabe assim? Então eu quero estar bem comigo, eu quero ter prazer, eu quero estar bem com meu companheiro, eu quero fazer escolhas boas, eu tô aqui com uma pessoa que eu gosto fazendo podcast, eu não vou fazer com uma pessoa que eu não tenho intimidade, até essas escolhas pequenas eu faço hoje para me sentir bem, sabe? E isso tá me dando cada vez mais um lugar na minha relação com os meus filhos mais tranquilo, e as ferramentas vêm num lugar diferente. Eu me lembro que quando a gente conversava lá no início, né, e pesquisávamos sobre que tipo de conteúdo, produto você poderia oferecer, né, naquela sua virada em que você não estava satisfeito com a sua vida profissional, né? Sim. E enxergou que precisava fazer alguma coisa. E eu lembro que a gente conversava sobre a ideia de ter um conteúdo que fizesse parte da sua vida, né? Que você fizesse para você, que você pudesse oferecer para outro. É muito típico, né, dessa galera toda que faz conteúdo, muita gente boa, né? Sim. Que disponibiliza conteúdo pessoal, assim, né? Reflexões e estudos, né, comportamentais. A gente percebe que quanto mais verdadeiro parece o discurso da pessoa, né, é o tanto que ela vive aquilo, né, que ela mostra que vive. Então eu acho que você faz isso muito bem, você mostra nos canais de comunicação na internet o quanto você vive o que você diz, né? E isso além de ser o melhor marketing, né? Sim. Que é o que a gente quer, né? A gente quer ver o resultado da coisa. O consumidor, de modo geral, falando assim, né? Falando nesse aspecto do marketing, a sociedade amadureceu, né? Não adianta mais dizer para ela, faça isso porque é bom. A gente tem que mostrar o resultado da coisa.
E aí a pessoa consome, seja com dinheiro ou não, porque a pessoa te segue, te acompanha, ela está consumindo o seu conteúdo, Sim. né? E eu acho que é legal a gente falar disso também um pouco, porque é bem difícil, né? Porque é a sua vida, né? E acaba se transformando num curso, numa palestra, e fica um pouco desconfortável, né? Você vender isso, como é que faz? E é interessante porque você falou isso, eu fiquei pensando nas pessoas que eu consumo, né? Nos cursos online que eu consumo, das pessoas que eu sigo, são pessoas assim, que eu acredito que elas vivem aquilo realmente. Porque um desenho de algo perfeito, né? Que eu também vejo, eu não me conecto, né? Parece que alguma coisa bloqueia, impede que eu consiga acreditar naquilo. E pra mim é interessante você falar isso porque eu não lembro dessa conversa que a gente teve, desse nível, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa longa e tal, e que você veio me acompanhando, e que eu não lembro de ter dito isso, assim, fico até emocionada, assim, de imaginar que esse era o propósito maior meu, sabe? Porque eu achei que eram os meus filhos, entende? Agora, discutando, eu falo, caramba, que massa, que não era só sobre isso. Eu já estava olhando pra mim, né? E querendo servir ao mundo, porque aí que faz sentido. E hoje eu olho e pra mim não faz sentido eu não mostrar essa transformação, entende? Eu me lembro que tem um detalhe que a gente discute muito, inclusive muitas vezes a gente foi conversando sobre isso quando você ia gravar os vídeos e tal. Mas como eu vou dizer isso? Aí eu dizia assim, diz da sua experiência com isso, né? Mas eu não sou especialista, então diz que você não é especialista e diz que você está estudando, mostra pra gente o que você tem até aqui, né? Sim. Porque eu me lembro bem dessa conversa, não sei se foi a primeira, mas em algum momento a gente falou sobre isso, que eu falei, você vai se capacitar e um dia você vai ser uma referência nesse assunto que é a maternidade, né? A educação e a maternidade, que é um universo enorme, né? Nesse tempo todo, assim, eu já tive um filho, meu filho já tem 3 anos. Verdade. Né? E você continua aprendendo, e hoje você tem uma marca, né? Você tem uma coisa que pode ser chamada de produto, pode ser chamada de conteúdo, mas que é você, né? Exatamente. Que chama a arte gentil de educar. Sim. E eu me lembro bem, quando a gente começou a conversar, você falava assim, eu tenho muita vontade de falar sobre maternidade, isso é uma coisa que mudou muito a minha vida. E eu falei, poxa, por que não, né? Eu não me lembro se você tinha feito ou estava para fazer um primeiro curso, uma primeira formação. Eu fiz logo depois, né? Praticamente eu engatei, porque você me trouxe isso. Você falou, tá, você quer falar, você só vai descobrir do que você quer falar, mesmo dentro da maternidade, se você for fuçar, se você for buscar informação, né? Então, se coloca que naturalmente as coisas vão acontecer. Então foi um pouco isso, né? Eu usava muito o Instagram me ajudou muito a me entender, porque eu escrevia e às vezes alguém comentava e me fazia uma pergunta que era algo referente ao meu caminho, entende? Eu falava, caramba, essa pergunta aí tá me dizendo muito. De repente isso pode ser um lugar que eu possa ir. Então isso me deu muito norte. E aí logo depois eu fiz a certificação em disciplina positiva, né? Que foi bem no início. É daí que eu queria pegar. Acho que isso é bem importante para quem tá ouvindo a gente. A disciplina positiva é uma base, né? É um alicerce do que hoje você chama de arte gentil de educar. E eu queria que você contasse essa trajetória. Tem várias viagens, né? Vários cursos. Você tem alguns mestres, muitos livros, né? Um investimento financeiro e pessoal muito grande. E eu acho assim que foi num tempo rápido, né? Em alguns poucos anos você adquiriu uma bagagem e é muito diferente conversar com você hoje, né? Eu queria que você contasse essa história pra gente, que é a sua história, é a história da sua vida nesses 4 anos, né? Sim. A disciplina positiva, ela realmente, assim, eu dou muito mérito a ela, porque foi ela que me despertou para a educação, né? Foi ela que me fez olhar para a relação com os meus filhos, e dali eu comecei num caminho de fazer várias certificações. Então eu comecei a fazer para pais, para professores, para primeira infância, fiz para relacionamento com a Jenny Nelson, viajei para fora, fui para Dinamarca, para Finlândia. Nesse momento eu estava questionando a educação parental, né, os modelos antigos que eu tinha, a minha estrutura
familiar, como minha mãe e meu pai tinham me educado, que foi uma coisa também que eu mexi muito com a estrutura da minha família, eu sinto como um todo, e isso me fez amadurecer bastante. E aí eu também comecei a ver a escola, porque eu comecei a ver a minha filha, a Alice principalmente, que era mais velha, ir para um ambiente escolar em que ela era muito punida, castigada, ameaçada, ainda muito antigo, sala da diretora. Eu falei, gente, mas caramba, então a transformação precisa ser maior, não é só parental, sabe? Também tem um modelo escolar. Então eu quero saber mais sobre isso. Foi aí que eu parei na Dinamarca e na Finlândia para ver de perto como é que eram estruturas mais desenvolvidas, como é que eles já faziam isso, né? Mas antes de falar da viagem, eu preciso falar da participação que eu tive no documentário O Começo da Vida, Carlinhos. Esse documentário foi de uma preciosidade muito grande, muito significativa para mim. Eu participei junto com o Romeu, com a Alice e com o Jimmy. O Romeu era pequenininho, tinha 1 ano. E foi lindo porque eu falei do meu processo todo com a maternidade. E isso desmembrou não só no documentário, como numa série que eles mesmos criaram, né, em que eu falo da depressão pós-parto que eu tive na gravidez de Alice. Isso valeria um outro podcast. Tá no Netflix, esse documentário, e a série também. Nesse documentário, enfim, a Stella Renner, que é a diretora, ela viajou o mundo, então trouxe uma percepção de vários especialistas pelo mundo, de famílias de diversos lugares, para falar da importância de se olhar para o começo da vida, sabe? E tem uma especialista no documentário que ela fala algo que eu acho que diz muito de tudo isso que a gente está falando aqui, é como é que a gente quer um mundo de paz se a gente não investe no começo da vida, nessa criança, nessa formação, nessa criação. Que ser é esse? Que cérebro é esse? O que está rolando, sabe? Como é que a gente vai criar adultos educados se a gente não tem esse conhecimento? A gente não nasce sabendo educar, entende? Então isso ficou muito claro para mim. E ficou claro, não foi no dia que eu participei, foi quando eu assisti com o Jimmy, cara. Quando a gente foi pro cinema, mas a gente chorava. Foi muito lindo, assim, porque a gente chorava por nós, né? Porque era ali nossos filhos, a gente, mas por tudo aquilo que a gente estava vendo, da importância da gente olhar para aquilo tudo, de como era importante a gente se informar. E foi muito sincrônico, porque a partir dali eu fiz essas certificações todas, eu fui parar na Dinamarca e na Finlândia, sabe? E tudo começou a fazer muito sentido. O próprio projeto que eu criei, a Arte Antes de Educar, também bebe dessa fonte. Eu trago muitos vídeos e muitos depoimentos do documentário Começo da Vida. Eles me autorizaram a dividir esse material no curso, então eu trago também isso no curso. Sabe assim, então é muito lindo de ver esse caminho. Enfim, eu queria muito falar desse documentário e recomendar a muitas pessoas que elas assistam. Eu estava agora num evento de inovação em tecnologia, criatividade, as pessoas indicaram esse documentário lá. E assim, eu acho muito imprescindível que as pessoas assistam, sabe? Muita gente me pergunta, tem muitas escolas que trazem esse material, porque é muito vasto e é um material de aprendizado muito, muito rico. A experiência que eu vivi lá fora foi muito forte para fortalecer dentro de mim a infância. Assim, a Dinamarca, por exemplo, eu vi um país em que as crianças são muito respeitadas, como seres, como sujeito, sabe? Não é apenas a fase de desenvolvimento daquela criança. Não, é um ser que precisa ser visto. E o país funciona assim, né? E as escolas, eu me lembro que eu fui num lugar muito de educadora curiosa e perguntava para as diretoras, tá, tudo bem, esse modelo aqui é incrível, porque realmente as escolas não têm aqueles modelos tradicionais, mas como é que vocês se tratam as crianças quando elas se comportam mal, por exemplo? Né? Que era a grande dúvida que eu tinha. E eu me lembro que elas me olhavam assim com uma cara, como assim? Sim, mas como é que vocês tratam? A gente conversa quando alguma coisa acontece. A gente chama os pais, a gente... O que você tá querendo escutar? Sabe? Porque eu tava querendo escutar punição, né? Como é que eles sofrem para que eles entendam, para que seja tão legal assim, né? Eu acho que essa sua viagem merecia um podcast só pra ela, sabia? Pra você contar esses detalhes, que tem um vídeo no canal, eu me lembro que a gente fez esse vídeo, mas é muito rico, né? Eu já ouvi outros depoimentos, né, da educação na Dinamarca, na Finlândia, realmente é muito diferente, né? É uma coisa assustadora, né? A gente não acredita que... Como que a gente faz é tão ruim, né? É tão estranho, né? É tão bizarro, é tão desrespeitoso, né, para as crianças. E é interessante você falar isso, porque assim, a gente está muito aquém, né, desses países que estão nesse lugar. Mas por outro lado também, eu vi assim, o quanto faltava afeto, sabe?
eu cheguei aqui celebrando muito algumas coisas e me inspirando em coisas que poderiam ser transformadas, sabe? Então, eu via o quanto eles não eram afetuosos. Lá. Tinham essa frieza, né? Mais mecânico, mais técnico. Exatamente. Eu não vi nas escolas que eu fui inclusão. Eles não sabiam lidar com isso. Perto deles, a gente tá caminhando, assim, não sei agora, atualmente, né? Porque isso deve ter uns 2 anos que eu viajei, mas eu acredito que esteja caminhando ainda, porque para se ter um trabalho desse tem que ter um investimento muito grande, né? E eu falo emocional até, e eu me lembro que eles não tinham, assim. Eu fui numa escola que eu vi rapel para as crianças subirem, vi escadas, eu falei, mas não tem uma rampa? Né? E as crianças que não podem? Não, eles não sei. Aí a gente transfere para um outro lugar. Isso foi também algo que a gente questionou muito, né? Porque foi uma missão de educadoras, mães e diretoras, e elas me trouxeram esse olhar muito mais do que eu mesma, que estava ali mais como curiosa, né? E elas começaram a questionar, mas cadê a inclusão dessa escola, né? Onde é que está isso? Então, foi um pouco isso. Eu trouxe, e muita gente começou a me questionar, eu cheguei a dar uma palestra sobre isso. Ah, mas não tem como você comparar a educação da Finlândia e da Dinamarca com o Brasil. E não é sobre comparar, eu acho que é sobre se inspirar, porque eu fiquei muito mexida com essa viagem, assim, sabe? Eu voltei com um olhar mais profundo para o sujeito, assim, para a criança mesmo, sabe? É como se eu tivesse aumentado um pouco a minha escuta. E eu me lembro que eu fiz ainda lá o workshop da Iben, né? Que é a autora do livro Crianças Dinamarquesas, que ela hoje oferece um bônus pro meu curso. Ela é uma pessoa assim, foi outra, que a gente fez um dia inteiro, acho que foi um dia inteiro com ela. E também, eu de novo, curiosa, perguntei lá, né, através das meninas, porque eu não falo inglês, como é que foi a sua vida? Como é que foi a sua história? Pra mim, história, Carlinhos, é uma coisa assim, eu quero muito saber de você, sabe, das pessoas, do que tá por trás daquilo. E ela disse que ela não sabia o que era punição. Assim, que ela foi educada com muito respeito, que os pais dela se separaram, e que ela nunca lembra de nenhum episódio, Natal, Réveillon, sem eles estarem juntos. De não ter ruído, sabe? Ela disse que não lembra o ruído, lembra da conversa de que ter tido o momento da separação deles, mas que ela nunca se sentiu responsável por aquilo, que ela foi muito respeitada nesse processo todo. Aí eu falei, né, aí é fácil, né? Aí, né, fala de um lugar, mas aí foi muito legal, né, entender que é alguém que consegue levar isso adiante, e o livro Crianças Dinamarquesas é um livro incrível, que traz um olhar muito precioso para a criança, e muitas dicas, muitas ferramentas que tem muito a ver com a disciplina positiva, com a comunicação não violenta, né? E aí eu comecei a entender, eu falei, tá, então tem uma coisa também histórica, né, cultural, né, de um país, de pessoas que a gente vem de muita violência, né? Então isso se naturalizou muito, né? Então aí você teve essa viagem, antes da viagem você já tinha feito uma formação de disciplina positiva, né? Sim. E essa viagem te trouxe algumas outras ferramentas. Isso. E você voltou, eu me lembro dessa viagem, foi bem marcante, voltou com muitas ideias. E essa viagem foi quando? Acho que foi 2017, E aí... Foi bem no ano que eu fiz a certificação. Quando é que começou, quando é que você percebeu que o que você tinha, o que você era, já não era a disciplina positiva, já não era puramente a experiência que você teve lá fora? Quando é que você percebeu que você tem uma coisa diferente, que é resultado da junção de estudo com a sua experiência com a Orjana? Como é que começou isso? Eu acho que há pouquíssimo tempo, Carlinhos, assim, acho que é agora, assim, não sei te dizer o tempo exato, mas essa ficha foi caindo há pouquíssimo tempo, do quanto existia a minha pessoa nisso tudo, a minha história, o olhar que eu tinha sobre a vida, sabe? Então a disciplina positiva veio, a viagem veio, mas tinha o meu olhar sobre aquilo, sabe? Que eu precisava valorizar. E que eu fiquei escutando você falando antes, você confiou em mim mais do que eu mesmo em mim. Assim, porque é um processo que eu falo muito nos meus workshops. Que foi um lugar de uma criança que se sentia muito rejeitada, né? Por escolhas que eu mesma fiz na infância. E que cresceu assim. Então o outro tem muito mais respaldo para falar sobre mim do que eu mesmo. E isso vem mudando por essa consciência. Eu passei a ter essa consciência de como essa construção veio para mim, que escolhas que eu fiz através de todo esse estudo, de toda essa entrega. E aí eu comecei a me empoderar. Aí eu mesmo entender que não, peraí, a disciplina positiva é muito legal, comunicação não violenta, a viagem, essa viagem me trouxe ainda
eu posso viajar com você, você tem o seu olhar, eu tenho o meu. O que eu vou ver ali é muito diferente do que você está vendo. E é a mesma coisa, entende? Então, isso eu comecei a falar, caramba, Rosana, o que você fala, o que você faz muito sentido. E aí, o que eu tô sentindo hoje é esse empoderamento maior sobre quem eu sou e vendo os meus filhos também sendo o resultado disso. Que também não é um lugar de perfeição, é óbvio. Não é disso que eu falo. Eu falo muito para as pessoas que, por favor, tomem cuidado com isso, né? Se isso é vendido de alguma forma. Porque não tem como, isso não é sobre isso. Porque eu também busquei muito isso e entendo elas. Nesse processo de rejeição, eu comecei a querer compensar e ser a filha mais perfeita, a amiga mais perfeita, a profissional mais perfeita e, naturalmente, a educadora perfeita, né? A mãe que não erra, sabe? E aí, para poder eu conseguir trazer essa força, eu tive que me distanciar dessa perfeição. Eu comecei a assumir os meus próprios erros para os meus filhos, dentro das possibilidades, né? E aí eu comecei a empoderar mesmo para construir algo meu, né? Porque a Atitude de Educar é o meu olhar sobre tudo isso. Tem essas bases, mas é um olhar da Rosana, e dentro dele tem todos os outros cursos que eu fui fazendo desde então, né? Eu me lembro que essa viagem também, eu dei um primeiro workshop em Portugal. Essa mesma viagem, né? Eu lembro disso. Que foi bem forte também, porque era um país... o José Pacheco, ele fala que a gente tem o síndrome do vira-lata, né? Ele é o idealizador da Escola da Ponte, né, em Porto. É um educador incrível. E é interessante que eu também tinha muito esse olhar. E eu fui para Portugal achando que as pessoas, na Dinamarca, na Finlândia, tudo bem, tem essa inspiração, mas peraí, o que eu posso tirar, né? O meu país também tem muito afeto, né? Eu posso pegar isso aqui, me inspirar e trazer para mim. E em Portugal, eu vi quantas pessoas eram extremamente duras com elas. E eu, de certa forma, achava as pessoas que me procuravam aqui, não é possível, essas pessoas todas estão com as mesmas questões que eu, é uma dificuldade muito grande para elas também. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas com muito mais dificuldade, porque com uma história de violência muito pior que a nossa. Em Portugal. Em Portugal. Com muito mais... Mais rígido, né? Aquela educação mais tradicional. Muito tradicional. Que a gente herdou deles Exatamente. E evoluiu um pouco, né? Eles parece que continuam, né? Eles têm... Tanto que o próprio José Pacheco veio pra cá, que é português, né? Que encontrou espaço aqui. E lá não encontrou tanto, né? Mais por esse espaço do afeto mesmo. O que você chama hoje de arte gentil de educar? Explica pra mim, assim. O que é isso? Então, isso surgiu dessa construção toda, né? De todas essas formações. Eu quis montar um curso online em que eu pudesse colocar de tudo que eu já vivi, tudo que eu venho vivendo. E pra mim foi muito incrível, foi algo que você me trouxe muito de... eu colocar ali o que eu quisesse, assim. Então, o workshop eu consigo trazer vivências, né, da disciplina positiva e outras que eu trago de outras experiências, mas é um tempo curto, né? Eu vou ali, faço aquilo, deixo uma semente plantada, porque realmente é plantado e cada um segue o seu caminho, mas dentro do curso eu pude colocar tudo, assim, e eu fico ainda pirando com ideias, caramba, isso aqui eu posso levar para os meus alunos, porque lá é um lugar quentinho para mim, assim, né? Um lugar que eu posso trazer de tudo, né? E foi muito legal, que aí foi essa ideia de trazer esse olhar sobre a educação, as transformações que começaram a surgir na minha vida e com os meus filhos, tanto com a Alice como com o Romeu, vendo já, né, na disciplina positiva a gente fala que é uma construção a longo prazo, eu falo que é a médio, porque eu já comecei a ver, né, isso acontecendo com eles. E aí tive uma surpresa que cada gravação, Jimmy que estava gravando para mim, né, me ajudando, que é meu companheiro, eu comecei a falar, não, peraí, Jimmy, você precisa estar aqui também, fala sobre isso. Aí eu comecei a ficar ainda mais encorajada para fazer mesmo com o meu olhar, sabe? Porque até então eu estava achando que esse é um lugar possível, mas eu não tinha noção da possibilidade que era poder criar ali dentro. E aí tem a participação de Alice, eu trouxe minha mãe para falar um pouco desses padrões que a gente teve que enfrentar. Falo de ferramentas, falo do José Pacheco, que foi uma pessoa que me ajudou a olhar, mudar muito o meu olhar. De todos os cursos que eu pude fazer, falo das viagens. E é isso, é um curso que é bem o meu olhar mesmo, assim. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asas, me leva contigo pra passear. Eu agradeço muito você ter me convidado. Acho que é muito interessante pra mim, assim, eu aprendo muito contigo. E tô aqui responsável por lembrar das coisas importantes que não sejam esquecidas. E acho que uma coisa legal é você dar uma dica de leitura
algum livro que você tenha, como esse é o primeiro episódio, né, que você tenha como base, assim. Dá uma dica de leitura para quem está tendo agora um contato inicial com todo esse universo, né, de maternidade, educação. Qual foi o livro assim que primeiro te tocou e que te fez ter vontade de estudar mais? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Acho que é um livro bem importante para a gente se olhar mesmo, porque eu me lembro que foram muitas leituras que eu comecei a fazer paralelo, né? Um dos livros que eu comecei a ler da Disciplina Positiva foi o Amarelo mesmo, que é o livro Disciplina Positiva na prática, assim, né? Que é só Disciplina Positiva, da Jane Nelson. É um livro também muito interessante, porque eu senti a necessidade de fazer leituras paralelas, sabe? Então eu comecei a ler Disciplina Positiva e aí precisava ler coisas para mim, e a Coragem de Ser Imperfeito me trouxe uma visão de vulnerabilidade, de como eu podia, e foi juntando, sabe? De como eu poderia me vulnerabilizar para os meus filhos, para olhar para esse padrão de educação, e dali em diante foram muitos, que a gente pode ir falando nos próximos, né? Legal. O amor me fere debaixo do braço, de um vão entre as costelas, atinge o meu coração, é por esta via inclinada, eu ponho o amor no pilão com cinza e grão roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma e ponho sobre a ferida. Adélia Prado. Então, a gente está chegando ao fim do primeiro episódio. Eu queria deixar para vocês as minhas redes, uma forma de vocês terem contato comigo. Através do Instagram, eu falo muito no Instagram, me coloco muito, falo muito do meu trabalho, dos meus processos. Orjana_Oliveira. Através do meu site, orjanaoliveira.com.br. Lá você tem acesso também ao meu curso. Para ter mais informações a respeito dele, também você pode me mandar direct, que eu também respondo. Mala direta através do próprio site. Você pode entrar e deixar seu e-mail, você vai receber semanalmente todo o meu conteúdo, tudo que eu trago para quem me acompanha, para quem tem uma lista VIP, né, das pessoas que estão mais próximas de mim. Eu tenho uma lista de transmissão também, que você tem acesso no site. Tem um canal no YouTube. youtube.com/Orjana Oliveira. Orjana Oliveira. Bem, Orjana, mais uma vez, obrigado por me convidar. Eu acho que isso aqui é um novo começo, um começo de uma nova coisa que vai muito longe. A gente tem muito para conversar sobre tudo isso que você fala. Você tem contatos incríveis também pra gente convidar, pra trazer, pra falar pra gente no podcast, né? Sim. Tô aqui com várias ideias já, assim, né? A gente tá aqui fervilhando. E vamos nos despedir, então, dos nossos ouvintes. Sim. Com a promessa de retorno em breve. Em breve, sim. Tô super empolgada pra trazer muito conteúdo, né? Porque é muito rico poder... Parece que as coisas se organizam, né? O podcast traz essa possibilidade, verdade, né? Verdade. Muito interessante. Então é isso, gente. Muito obrigada por me escutarem e por você também, Carlinhos. Valeu. Até a próxima. Tchau. Eu só quero uma vida pra te levar. E o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá.